porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olá, pastor. Tudo bem com você? Nós estamos trabalhando essas realidades espirituais do reino relacionadas com o relacionamento pastoral com os outros 4 ministérios de ofício que Deus estabeleceu para crescimento e edificação do corpo de Cristo. Amém? Conforme está escrito em Efésios. Então, hoje nós vamos falar a respeito do pastor e o profeta. Nós sabemos que o ministério profético de ofício, durante a Bíblia inteira, ele é algo muito intenso. Ele acontece com frequência, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. A palavra profética, ela é algo que define situações. Se você lembrar que no Novo Testamento houve vários profetas, inclusive o próprio apóstolo João, o apóstolo Paulo, foram usados na área profética, no sentido de trazer à luz o que estava no coração de Deus a respeito de várias coisas. Isso identifica um toque profético dentro do chamado apostólico, certo? Quando a pessoa tem um chamado profético, ela tem um chamado de organização, de tal forma que as pessoas entendam o que Deus pensa a respeito daquela situação. Define quem vai fazer o que, certo? Por exemplo, no texto de Atos fala o seguinte: e estavam todos reunidos em jejum e oração, e disse o Espírito Santo: separai-me Paulo e Barnabé para a missão que eu tenho para eles. Isto foi uma palavra profética, certo? Então o profeta, ele define diante daquilo que são as revelações de Deus, o que irá acontecer logo em seguida. O destino profético das pessoas está muito ligado ao profeta. O profeta consegue discernir muitas coisas. Os dons proféticos na vida do profeta são mais aguçados, são preparados para isso, porque dentro da palavra profética há necessidade de não apenas conhecermos algo a respeito de alguém, porque existem níveis proféticos e os níveis proféticos podem variar. Todas as pessoas possuem algo de profético, mas ser profeta requer maturidade, requer sabedoria dentro do relacionamento com Deus, uma intimidade profunda. Também o vencer várias dificuldades, várias provações, porque Deus treina o profeta, principalmente o profeta de ofício, é extremamente treinado a estar preparado para resistir a todo tipo de rejeição. O profeta tem características de maturidade. E você, pastor, você pode se relacionar com um profeta sem qualquer tipo de medo, porque às vezes o sobrenatural causa uma sensação de que posso ser enganado. Mas quando o profeta tem o seu chamado realmente em Deus, o maior ponto na vida dele é a fidelidade a Deus. Ele é fiel, ele se relaciona com Deus e Deus traz para ele o que está dentro do seu próprio coração. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem falar antes com os seus servos, os profetas. Então, é muito importante que dentro do teu ministério, dentro do chamado e da igreja que você está liderando, você tenha contato com profetas, com o profeta que Deus escolheu para direcionar. Não é mandar em você, é trazer direções de Deus
que serão julgadas diante de todas essas questões. Por exemplo, tomada de decisões. Não é o profeta que vai tomar a decisão. O profeta vai trazer a direção que veio ao espírito dele a respeito do assunto. E o corpo da liderança da igreja vai colocar esta palavra profética diante de Deus e confirmá-la. E assim não há como ter perigo de ser enganado. O medo de muitos pastores é serem roubados pelos profetas que não são de Deus. E este medo tem atrapalhado as pessoas de entenderem os profetas que são de Deus. Por isso, tenha um corpo profético. Descubra no meio da tua igreja, da igreja que você lidera, pessoas com chamado profético. Veja a vida destas pessoas, olhe para ver se elas são realmente sinceras, se elas são honestas, se elas estão dentro do perfil de Cristo, se elas são pessoas estabelecidas dentro de um padrão de humildade, de perseverança e que não explodem à toa, mas que principalmente se rendem e se sujeitam às autoridades. Sabe? Existe muita necessidade de palavras proféticas que direcionem a Igreja de Cristo. Nós podemos usar o profético dentro da casa de Deus, por exemplo, dentro do momento de conquista de determinadas regiões, porque Deus vai trazer para o corpo profético que está estabelecido através dos profetas de ofício direcionamentos de o que é que existe naquele lugar espiritualmente, se aquele lugar é apropriado ou não. A visão do profeta, ela fica mais aguçada. Então, ele traz aquilo que recebeu de Deus e sujeita as lideranças da igreja. E isso traz um direcionamento que dá um resultado excelente. O profeta não é aquele apenas que dá uma palavra profética num culto e que, como dizem o pessoal, sabe até o RG da pessoa. Um profeta não está preocupado com o RG das pessoas. O profeta está preocupado em ouvir a Deus e passar para a liderança da igreja e para as pessoas uma palavra que seja direcionada pelo Espírito Santo, uma palavra fiel, uma palavra em que o poder de Deus se manifeste na vida dela e ela seja tocada profundamente no seu espírito, na sua alma e até no seu corpo, de acordo com os moveres espirituais que Deus enviar. Então, esta é uma visão a respeito do relacionamento pastoral com o profético. Amém? Não pense que os outros ministérios não precisam ser desenvolvidos na igreja que você está liderando. Pelo contrário, todos os ministérios destes 5 são importantíssimos para que o reino de Deus seja estabelecido e todas as etapas sejam cumpridas na vida das pessoas e elas entrem nos seus destinos proféticos. Deus os abençoe. Nós estaremos finalizando o próximo momento, o próximo vídeo com o pastor e o apóstolo. Amém? Deus te abençoe.